Bom dia a todas e a todos. Pessoal, é com imenso prazer que nós vamos dar início ao nosso mini curso. Sou o professor Max Alexandre Paula Gonçalves. Estou apresentando aqui hoje, a gente vai ministrar o mini curso junto com a minha colega, Jéssica Franco. O nome do nosso mini curso é Games e Ensino de História, Cultura e Consciência Histórica em Assassin's Creed. Antes da gente iniciar a proposta, eu vou falar um pouquinho aqui sobre mim, né? Minha apresentação, sobre o meu trabalho, que eu venho realizando já há alguns anos, sobre a minha formação. Após, né, para a gente poder passar isso com vocês também, vocês entenderem os objetivos deste mini curso e, ao mesmo tempo, entender a estrutura que nós montamos para, de certa forma, instrumentalizá-los, nas práticas referentes ao ensino de história, utilizando jogos de videogame para isso, visando essa relação entre história e o aprendizado de história. O que eu quero começar aqui, então, é o seguinte: eu sou professor de História do Instituto Federal do Paraná, do campus Londrina. Eu sou aluno, acabei de ingressar no processo seletivo de 2020, 2021, da Unesp. Peguei agora esse momento da fusão dos programas de Franca e Assis. O meu orientador é o professor Dr. Áureo Buceto. E eu venho desenvolvendo uma pesquisa há alguns anos já, referentes aos jogos de videogame, especificamente a franquia Assassin's Creed. Amanhã eu quero adentrar um pouquinho mais com vocês, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre até a minha pesquisa e alguns trabalhos, alguns desdobramentos que eu tenho tido, porque eu analiso muito sobre o prisma da cultura da convergência, compreendendo aí, então, o Assassin's Creed, um jogo de videogame, quanto uma narrativa transmídia. O que significa que a gente não pode resumir aqui o jogo de videogame a simplesmente um game, né? Quando a gente trata o Assassin's Creed, nós vemos outras ramificações que não apenas o jogo em si. Mas a gente vai adentrar isso com um tempo, né? Acredito até amanhã. E nós organizamos de uma forma que a gente consiga aqui nesse momento pensar aqui essa relação entre games e o ensino de história. Tenho desenvolvido, oriento, como professor do Instituto Federal do Paraná, eu tenho meus orientandos são vinculados à área de tecnologia, aos cursos de informática e biotecnologia. Então, a tecnologia está muito presente nos estudos deles, por meio de projetos de pesquisa, por meio de trabalhos de conclusão de curso, ou ainda por meio de práticas de ensino desenvolvidas durante as aulas. E tenho percebido que, talvez aí com esse público mais jovem, esse público teen, tem cada vez mais aparecido, os jogos de videogame têm cada vez mais aparecido como elementos que despertam a curiosidade deles e também, ao mesmo tempo, o interesse para desenvolverem pesquisas. E tenho acompanhado, então, estudantes que desenvolvem, né, do curso de informática, que desenvolvem seus próprios jogos, fugindo aí, fazendo propostas, pensando o ensino de programação, pensando movimentos artísticos. Tive recentemente um estudante que desenvolveu um jogo baseado no construtivismo russo, que foi algo assim que surpreendente, né? Tem dado frutos até hoje esse trabalho. Amanhã eu quero falar um pouquinho, se tudo der certo, até vou convidá-lo para ele aparecer aqui um pouquinho também no mini curso. E, ao mesmo tempo, tenho trazido com os alunos da biotecnologia, eles têm visto, por meio dessas representações em jogos de videogame, nós temos visto também o estudo dos corpos. Então, essas representações sobre corporeidade, a Jéssica, eu vi já, né, Jéssica, sua apresentação, né, dando um spoiler aqui, eu vi lá um momento de dissecação ali, então a gente já, isso aí, os estudantes também gostam, né, de ver, e quando vem essa representação no jogo de videogame, ficam ainda mais fascinados, isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo, tenho desenvolvido a minha pesquisa em cima do objeto game enquanto narrativa transmídia e vinculado, então,
as minhas atividades institucionais e de pesquisa. Então, aqui eu também participo do grupo do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Humanas, do IFPR Campus Londrina, onde nós desenvolvemos temáticas referentes às relações entre ciências humanas e tecnologias, principalmente as que tratam sobre o poder das mídias, a especificidade das mídias digitais e, ao mesmo tempo, das problemáticas que isso levanta, tanto para a pesquisa quanto para o ensino das ciências humanas. Sou formado em História pela UEL, sou especialista em História Social também pela mesma instituição, e também sou mestre em Letras, Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina. E recentemente ingressei no programa de pós-graduação em História, e onde eu recomecei esse ciclo da pesquisa com games. Como é que esses games foram surgir na minha vida? Como é que eles surgiram? Bem, como acho que talvez muitos aqui, os games apareceram na minha adolescência. Eu comecei jogando, né? Lá comecei com a minha saga do Nintendinho, depois passei para o Super Nintendo, fui acompanhando também esse progresso técnico dos consoles e dos jogos, passei depois para o Nintendo 64, e depois do Nintendo 64 tive um período com o Dreamcast. Dreamcast, assim como o Dreamcast não foi um sucesso, também comigo não foi um sucesso, não virou muita coisa, não alavancou assim. E depois do Dreamcast eu fiquei um bom tempo sem jogar. Eu fiquei pelo menos vou dizer aqui, quase 10 anos sem jogar videogame. Até que eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, jogando basquete, me machuquei, fui partir para os jogos presencialmente, jogos de forma física, isso, acho que talvez devia ter ficado nos jogos de videogame, tive que fazer uma cirurgia no ombro. E aí eu retomei o contato com os jogos de videogame durante o período de recuperação, que eu voltei a jogar. Comecei justamente pela série, pelo Assassin's Creed, e que meu irmão havia comprado um Xbox 360. Nesse recomeço, coincidiu que um professor canadense, o professor Tamer David, da Brock University, fez uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina, e ele ministrou uma disciplina durante um semestre intitulada Literatura e Jogos de Videogame. E foi nessa disciplina que eu observei justamente os jogos de videogame enquanto possibilidade de estudo, possibilidade de pesquisa. Até então, e eu jogando, via algumas coisas que me intrigavam muito, me fascinavam muito nos jogos de videogame, mas eu não compreendia aquela relação, não compreendia, não visualizava aquilo como um objeto sério a ser estudado, não é? Sério entre aspas aqui, no tido como se você, nossa, isso é possível fazer uma pesquisa com jogos de videogame? E por meio da disciplina ministrada pelo professor Tamer, hoje ele está na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ele é professor titular de lá, e por meio do arcabouço teórico fornecido, por meio daquelas referências bibliográficas, eu visualizei o jogo de videogame como objeto de pesquisa. E desde então tenho me detido, não é? No ano de 2014, eu então iniciei essa pesquisa com jogos de videogame. Já era professor do Instituto Federal do Paraná e desde então tem sido assim tem sido um objeto que ao mesmo tempo que me intriga muito, tem uma boa relação também de satisfação com ele, enquanto entretenimento, enquanto pesquisa, né? Também não vou separar aqui nesse momento, falar que eu não tenho assim, não tem meu lado gamer, tem meu lado gamer também, gosto bastante dos jogos. E desde então tem sido eu posso dizer, tem sido um objeto que eu tenho acompanhado também, de uma perspectiva histórica, mudanças muito grandes em relação às suas abordagens,
as suas referências, a disseminação nos estudos, não é? Nos demais, eu posso dizer, campos acadêmicos, nas universidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também, não é? Como que eles também, a gente observa hoje que nós temos lugares, não é, em que o objeto game, ele foi, de alguma forma, ele tem sido, já tem construído uma tradição, já tem construído um espaço institucionalizado dentro das pesquisas. Mas, no primeiro momento, é isso que eu quero falar para vocês. Então, a partir disso, dessas pesquisas, e eu vou falar um pouco dessa trajetória, como isso ocorreu. No primeiro momento, a minha pesquisa se dava por meio do referencial benjaminiano. Então, eu utilizei a Walter Benjamin, que era a minha pesquisa anterior, que vinha já de mestrado, já vinha da especialização, não é? Voltado principalmente para a teoria da história. Eu pensei muito a questão da narrativa em jogos de videogame. Eu utilizava muito da narrativa para pensá-la, principalmente a partir dos textos clássicos de Benjamin, não é? Tais como O Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. A partir do contato com essa disciplina, e aí eu fui pensar outros elementos, porque o Benjamin também ele tem, não é, textos que ele fala sobre o brinquedo, que ele vê o surgimento do brinquedo a partir da década de 20 na Alemanha, né? Ou, aliás, na Europa. E ele vai falar, o Benjamin, no seu texto clássico, né, Reflexões sobre o Brinquedo e a Brincadeira, ou também na obra Ruas de Mão Única, na qual ele passeia por um parque de diversão, ele, na Letônia ou Lituânia, sempre esqueço, mas depois eu verifico. Ele passeando por um parque na Europa, e um parque de diversão, ele começa a observar justamente essa materialização da brincadeira e do brinquedo, de forma que ele observa ali o surgimento de uma indústria do brinquedo. E quando a gente pega o jogo de videogame, isso é muito interessante, que foi algo que eu comecei a partir da disciplina, então da literatura de jogos de videogame, a gente começa a entender que o jogo de videogame ele está inserido em uma tradição de modalidades lúdicas. Ele aparece numa tradição em que o brincar ele está constantemente ali presente nos jogos. Mas jogos e brincadeiras têm suas distinções que nós vamos observar aqui hoje. Isso vai ser muito interessante para a gente notar que o jogo ele tem algumas especificidades. Mas além dessas características, o jogo também tem outros elementos. E aí a gente vai falar, não é, sobre isso. Nós temos que diferenciar o jogo do jogo digital ou do jogo computacional, que a gente pode observar que a gente vai ver isso especificamente a partir da série Assassin's Creed. E isso é por demais interessante, porque então nós vemos uma mudança, e aí que a gente já pode falar sobre isso, né? Nós vemos uma mudança no meio também. Então, o meio para a realização do jogo mudando, o jogar também muda. E se a gente pega nesse trajeto que eu falei aqui, por exemplo, da minha trajetória enquanto jogador, e aí eu, olhando para ela de forma crítica e enquanto pesquisador, eu vejo que o meio mudou e os jogos mudaram muito também. Basta a gente observar uma das características que nós vamos conseguir falar um pouco aqui para vocês hoje, eu acho isso bem pertinente. Uma das características, por exemplo, é a questão do tempo em jogos de videogame. Quando eu comecei lá com o primeiro jogo que eu zerei, foi justamente o Tartarugas Ninja, referente ao Turtles in Time. Ele no modo difícil, ele no mais difícil, no modo muito difícil, né, o modo muito difícil dele, eu zerei em 20 minutos. Eu fechava um jogo em 20 minutos. Hoje, se a gente pega um jogo, não existe jogo hoje dentro do universo aí dos jogos de videogame, com todas as suas variedades, que você zere em 20 minutos. Né? Assim,
pelo menos os jogos lançados pelas grandes indústrias. Vamos colocar isso também, algo que eu vou falar mais amanhã para vocês, desses jogos que tem também, assim, pertencem a uma indústria cultural, a uma indústria cultural do jogo, e ao mesmo tempo há uma padronização desses jogos. Isso é muito interessante a gente já apontar aqui. E quando a gente pega, então, a gente vê dois elementos muito interessantes. A gente vê uma mudança, então, do tempo da duração de jogo, assim como a gente vê também uma outra coisa muito importante dentro desse progresso técnico, desse avanço técnico dos jogos de videogame, tal, como a evolução gráfica, o surgimento de narrativas mais elaboradas, nós vamos ver também a mudança de tempo dentro do jogo. Então, nós vamos poder observar também essa característica do elemento tempo. Então, assim, do nada você está lá com o seu avatar passeando e o seu avatar durante um momento ali do jogo, o dia escurece. Então, a gente vê também essas transformações. Isso tudo participa, né? São elementos narrativos, elementos de linguagem também muito presentes. Mas eu vou começar agora a minha apresentação de forma efetiva para vocês, para a gente poder abordar um pouquinho alguns elementos que eu quero começar. Então, o nome do nosso mini curso é Games e o Ensino de História, Cultura e Consciência Histórica em Assassin's Creed. Uma das coisas que um dos primeiros pontos que nós temos que destacar aqui, o que é jogo, videogame e jogos digitais. O que é cada uma dessas formas de jogo, cada uma dessas formas de jogar? Se a gente recupera, pessoal, isso é muito interessante, os estudos sobre jogos, eles são muito, eu poderia dizer para vocês, eles já tinham sido iniciados, pelo menos nós temos 2 autores que abordaram os jogos de videogame, os jogos, né, enquanto atividades lúdicas, em 2 obras muito interessantes. Esses 2 autores, e a gente pode recuperar, né, o final do século XIX e o começo do XX, nós temos então aí algumas abordagens referentes aos jogos enquanto fenômenos sociais e culturais. Isso é muito interessante porque dentro do que era tido como a pesquisa, ou aliás, né, as reflexões, os escritos sobre os jogos, um desses teóricos, Johann Huizinga, vocês devem conhecer, não é, justamente por uma obra sobre o período medieval, e é muito interessante. Deixa eu só corrigir aqui, gente, que está só um minutinho aqui que eu já observei que estava faltando. O que é muito interessante é que entre o final do século XIX e início do XX, então nós temos esses autores que eles são referências, eu diria assim, introdutórias para nós pensarmos o que é o jogo. E esses autores, eles vão ser importantes porque eles vão separar um pouco, aliás, eles vão se distinguir dentro das suas análises das concepções que compreendiam o jogar e o jogo como uma atividade, como um fenômeno biológico. Quando a gente observa, então nós vamos ter esses primeiros estudos vão compreender o jogo de uma forma mais vinculada às ciências humanas e o compreendendo enquanto atividades que são fenômenos culturais e sociais. Um deles, o Stuart Cullen, que é justamente esse autor que começa a escrever por volta de 1898 e 1924, é muito interessante que ele vai escrever diversos artigos a partir do estudo sobre jogo em países asiáticos e africanos, além dos jogos de rua em Nova York e dos jogados também pelos indígenas americanos. Nós vemos no estudo dele que ele observa essa característica, até que o jogar, né, o jogo, ele existe em diversas culturas e em diversas sociedades. E aí o que é muito interessante também é que ele nota, né, dentro da sua análise, que em algum momento todas essas culturas, né, que ele analisou devem ter entrado em contato entre si em algum momento. Né? Porque o que acontece é ele percebia ali diversas semelhanças na forma de jogar e nos jogos praticados por essas culturas que ele analisou. Se vocês têm assistido aí, não é? Eu acho que foi até
montando essa apresentação de slides, não sei se vocês assistiram, mas eu me lembrei da série que estreou recentemente na Netflix, acho que é Round Six, e que a gente vê no primeiro episódio um jogo ali, a batatinha frita 1, 2, 3. Se a gente pega ali essa modalidade de jogo, a gente pode ver que o princípio daquele jogo, ele está presente em diversas outras culturas, não é? Justamente, são jogos nos quais que você brinca de estátua, que você não pode se mexer, ele está presente ali, essa brincadeira, né? Esse jogo, ele está presente, o princípio daquele jogo aparece em outros jogos também, espalhados pelo mundo. Eu particularmente não conhecia aquele jogo, mas o princípio dele é muito semelhante ao que a gente vê em outras brincadeiras. Assim como aquele também, não é? Se vocês tiverem assistido, também se não assistirem, é o primeiro episódio, não é, gente? Não estou dando um spoiler gigantesco aqui, não. É muito legal que tem uma brincadeira que lembra os famosos, não sei se vocês se lembram, os Tazos, também presentes, que nós tivemos em algum momento aqui no Brasil, né? E o que é muito importante também, e lembrando aqui o Izinga, e é uma questão que o Izinga até coloca, e na tradução desse livro é muito interessante, que o tradutor do livro Homo Ludens, ele diz uma coisa muito interessante. Brincar e jogar, não é? Em português, nós temos uma distinção clara pela linguagem. Né? Brincar e jogar são termos específicos, são palavras que possuem suas diferenças. Quando o Izinga escreve aqui o livro, né, e ele está pensando justamente numa realidade europeia, é muito interessante que o tradutor faz questão de colocar, né? Se a gente se lembra, no francês nós temos o jouer, que serve então tanto para brincar quanto para jogar. Nós temos no inglês o to play, também, nesse caso, que serve tanto para o brincar quanto para o jogar. Nós temos no alemão o spielen, também, que serve para brincar e jogar. E em português nós temos, nesse caso, jogo e brincar, não é? São suas duas formas. Mas o Izinga, ele coloca para a gente, então, que o brincar e jogar, né, que ele não faz muitas essas distinções, é muito interessante que ele vai lembrar que da importância de nomear isso, entender justamente de forma científica essa atividade presente na vida social. E aí o que é muito interessante é que ele integra justamente o conceito de jogo ao de cultura. Então ele entende que o jogo é fenômeno cultural. E isso, para a época, já é pode-se dizer assim, já é um grande avanço, porque ele separa o jogo, então, justamente das correntes cientificistas que colocavam como fenômeno biológico, né, inerente a todas as culturas, a todas as sociedades, mas vinculados a uma forma biológica. E aí, não, ele observa que é uma ligação inerente aos dois, não é? Jogar e brincar, no surgimento e desenvolvimento da civilização. Mas isso de forma ali pertencente ao campo cultural, né? E aí, claro, o jogo possuindo um caráter lúdico. Assim como, então, ele vê, não é? Então, a atividade lúdica presente, então, no campo cultural, a atividade lúdica para ele também apareceria, então, no direito, na guerra, na arte e em outras atividades e instituições humanas. E se a gente observa, então, esses textos, que eu lembrei aqui agora do Walter Benjamin, o brincar, né, nesse modo a gente pode fazer aqui uma referência ao Benjamin, o brincar, ele é o primeiro ato de algo que depois se tornará aí realmente o Benjamin chama do ato petrificado, ou seja, o ato construído dentro de uma sociedade que o adulto vai exercê-lo de forma, entre aspas aqui, natural. E diz o Huizinga, na sua definição, que é muito interessante, e porque ele já coloca alguns sentidos importantes para nós compreendermos o jogo.
Existe alguma coisa em jogo que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica nada chamando instinto ao princípio ativo que constitui a essência do jogo. Chamar-lhe espírito ou vontade seria dizer demasiado. Seja qual for a maneira como considerem, o simples fato do jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. Então, o Izinga, ele vai entender que assim, ó, o jogo é possível de ser analisado, né, compreendido e estudado, e que ele não é algo, eu poderia dizer que, como ele coloca aqui, né, não está atribuído ao espírito, ele não é algo inato, ele não é algo que assim, não dá para chamar isso de instinto, as sociedades jogam porque tem um instinto presente nelas, não é? Ou ainda nas atividades humanas. Não, ele entende que assim, o jogo ele passa justamente por um fenômeno cultural. Então ele é analisado enquanto objeto da cultura. E quando a gente avança um pouquinho mais na leitura do Huizinga, e eu vou falar um pouco sobre ela aqui, não é? Esse texto que o Huizinga escreve já nas primeiras décadas do século XX, o que é muito interessante é que a gente vê alguns elementos que nos auxiliam a compreender o que é jogo. Né? Aqui eu coloco uma das funções, né, que o Huizinga coloca é que o jogo é uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Mais adiante a gente vai ver que alguns estudiosos colocam essa luta por alguma coisa pode ser, de certa forma, também considerada, porque uma das questões presentes, um dos elementos sempre presentes nos jogos, é o desafio. O desafio está sempre presente no jogo, e principalmente nos jogos computacionais. E isso pode ser tanto em jogos, e aí a gente pode já adiantar isso, pode estar presente nos jogos referentes a que você tem uma disputa com outras pessoas, num jogo que você tem uma disputa com você mesmo, num jogo que você tem uma disputa com a inteligência artificial do game. O seguinte, um jogo ele é uma atividade livre, né? Então essa é a primeira consideração. O jogador tem consciência de que o jogo é uma atividade exterior à vida habitual. 3. O jogo não tem finalidade lucrativa. Aqui são considerações sobre o jogo em sua forma tradicional, gente. 4. Acontece dentro de um espaço e tempo definidos. A 5. Né? De todo jogador se espera imersão e seriedade na execução da atividade, ou seja, aquele que não joga seriamente é tido como desmancha-prazeres. 6. O jogo é uma atividade para agregar clãs que compartilham interesses. 7. Todo jogo tem objetivos, metas, finalidades. E 8. Todo jogo tem regras e uma certa ordem. Isso é muito interessante e aqui a gente começa a observar, então, a partir dessas considerações, a partir desse resumo de Huizinga, nós podemos pensar um pouquinho mais em jogos, nos jogos e nos voltarmos para a especificidade do jogo digital, do jogo computacional, a partir do que nós podemos, a partir do que nós encontramos, então, aí, nas múltiplas formas dos jogos digitais contemporâneos. Eu coloco aqui a capa desse livro porque ele também já é um grande clássico para os estudiosos sobre mídias digitais, ou, aliás, né, o jogo de videogame. A gente tem que pensar que o videogame em si, eu gosto muito da definição, que ele é uma amálgama de mídias, e hoje nós vamos ver isso aqui. Principalmente porque ele reúne características, não só no seu suporte, mas também na sua linguagem, provenientes, amanhã eu posso falar um pouco mais sobre isso, aliás, provenientes do cinema, da literatura, da televisão, e isso a gente vê tanto no seu conteúdo, quanto também nos seus aspectos técnicos. Então, por isso a gente gosta muito de falar a respeito do videogame enquanto uma amálgama de mídias. Mas nesse livro, né, que reúne aí alguns pesquisadores já mais conceituados sobre jogos de videogame, nós temos aqui, né, o First Person, New Media as Story, Performance and Game, de 2004, né, essa edição. Nós temos uma autora, a Celia Pearce,
que diz o seguinte a respeito dos jogos de videogame. A primeira e mais importante coisa a saber sobre os jogos é que eles estão centrados no jogar. É um grifo da própria autora. Diferente da literatura e do filme, os quais estão centrados na história, em seu sentido de relato ficcional, nos jogos, tudo gira ao redor do jogo e da experiência do jogador. Os designers de jogos estão muito menos interessados em contar uma história do que criar uma estrutura convincente para o jogo. Logo voltaremos a esse ponto, eu coloco aqui entre colchetes, eu acho que isso é importante, porque logo nós vamos observar do que tratam os jogos. Né? E quando a gente fala dos jogos computacionais, nós temos que pensar que, apesar das definições básicas lá do Huizinga, e que estão muito distantes dos jogos computacionais, alguns elementos podem dialogam com os jogos digitais. E principalmente porque duas questões, né, dois pontos, são realizados pelos computadores. Aliás, os computadores realizam duas funções de forma muito importante e de maneira muito significativa para os jogos digitais. Uma é a simulação de comportamentos e espaços, né? Aliás, é a simulação de comportamentos e outra é a simulação de espaços. O que nós podemos ver aqui, respectivamente, que são as ações e os ambientes nos quais os jogos computacionais e digitais, eles realmente executam isso muito bem. Aqui eu peguei uma captura de tela, não é, justamente do Assassin's Creed, o Odyssey, lançado em 2018, no qual nós podemos ver essa imagem de uma ilha grega, não é, e que nós vemos um barco navegando pelo mar Mediterrâneo. Quando a gente quando a gente observa, então, os jogos de videogame no tempo presente, uma característica muito interessante, muito peculiar, é que nós vamos ver essa preocupação com a espacialidade cada vez mais, posso dizer, de forma efetiva. Vai ser sempre a reprodução desses espaços, a simulação, de forma que o jogador se sinta imerso. E aqui a gente está falando já de uma característica de uma autora, a Janet Murray, né, que observa 3 conceitos nessas narrativas virtuais, né, imersão, agência e transformação. A reprodução do espaço, ela é cada vez mais, eu posso dizer, verossimilhante, por causa da necessidade de que o jogador se sinta imerso naquele espaço, que ele realmente possa transitar, andar por aquele espaço, de forma que ele se identifique com ele. Um dos autores que então nós temos também, e ele é presente no livro, né, do First Person, o Jasper Yu, professor da New York University Game Center, autor de Half Real, Videogames entre Regras Reais e Mundos Ficcionais, ele vai fazer uma leitura de diversos autores, partindo lá desde o Huizinga até o Salem Zimmerman. Ele vai definir características comuns às definições sobre os jogos. E aí, pessoal, isso é muito válido para a gente observar, que ele vai resumir aquelas características, desde o Huizinga até esses autores, até Salem Zimmerman, pelo menos até a década de 90, e ele vai observar 6 características que podem definir um jogo computacional. São elas: regras, resultado variável e quantificável, valorização do resultado, esforço do jogador, vínculo do jogador ao resultado, faltou um R aqui, eu peço desculpas, consequências negociáveis. Assim, Yu compreendeu o jogo da seguinte maneira: um jogo é um sistema formal baseado em regras, com resultado variável e quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes valores. O jogador empenha esforço a fim de influenciar o resultado, o jogador sente-se vinculado e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. Nesse diagrama que eu coloquei aqui ao lado, ele foi feito pelo próprio Jasper Yu, e isso é muito interessante porque nós vemos jogos que são quase jogos, ele gosta de fixar isso dessa forma, não é? Quase jogos, não jogos, e nós vemos os jogos. O que tem que ter, então, para esses jogos, segundo o Jasper Yu? Regras fixadas, consequências negociáveis, resultados variáveis,
o jogador tem que se sentir vinculado ao resultado, tem que ter uma valorização desse resultado e tem que ter um esforço desse jogador para que nós tenhamos aí um jogo, e especificamente um jogo computacional. E isso é muito interessante, porque quando a gente pega nos jogos computacionais, apesar das limitações aqui da definição do JasperU, é importante colocar que ela já tem algumas limitações, ao mesmo tempo, os jogos computacionais, eles seguem bem esses critérios. E por que eles seguem bem esses critérios? Porque dentro dos códigos aos quais eles são programados, né, dentro da inteligência artificial ali, elaborada dentro do jogo de videogame, eles seguem as regras rigidamente e quantificam automaticamente os resultados. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui uma situação em que, se o jogador ele tem que cumprir determinado objetivo dentro da missão para avançar, se ele não cumprir aquele objetivo, ele realmente não vai avançar. Ele realmente não será. Enquanto, por exemplo, no jogo, em sua forma tradicional, talvez fosse possível o jogador negociar aquelas regras dentro do espaço do computador, né, dentro da representação criada no computador, as regras são seguidas rigidamente. Então, aqui o João Rangel, ele coloca, né, os algoritmos não negociam regras. E, ao mesmo tempo, os resultados aparecem. Então, se o jogador, em determinado momento, decide, por exemplo, com o seu avatar, não coletar determinado item que pode ser importante para ele em outro momento, talvez aquele item, então o resultado não vai ser o mesmo do que aquele que coletou o item. Isso é muito interessante, e aqui o Rael ele destaca, né? Os jogos de videogame, eles possuem formas de valorizar a vitória dos participantes, sejam pelos seus modos, então aí, né, do modo mais fácil ao modo mais difícil. Isso pode aparecer diretamente no jogo, mas pode aparecer também depois. Pode aparecer pela narrativa do próprio jogador ao contar a sua história, falando, por exemplo, de como ele realizou um jogo em seu modo mais difícil, né? Ou seja, utilizando um nível de dificuldade mais avançado. E normalmente esses jogos também, eles são o computador também, não é? Ele costuma ser imparcial, né? Eles costumam ser imparciais, os computadores. E caso o jogador queira realmente, né, que o jogo aconteça, é necessário que ele tenha um compromisso com ele mesmo, ou seja, de realizar aquele jogo, de executar aquele jogo. E partindo então dessa definição, nós chegamos a partir dessa consideração sobre o jogo, então, né, nós chegamos ao campo dos game studies. Quando a gente começa a falar, né, então, sobre esses estudos sobre jogos, então, que comecei lá com o Stephen Kane e o Johan Huizinga, até chegar aos autores mais conhecidos da década de 90 e estão até hoje também produzindo bastante, a Cira Pierce, o Jasper Yu, o Amy Jenks, Janet Murray, Spen Arsaf. Esses autores que nós estamos falando aqui a partir da década de 90, eles vão constituir um pouco um campo específico intitulado Game Studies. Os estudos sobre jogos são anteriores, mas o que é interessante é que nós vamos ver que os jogos de videogame, apesar deles terem surgido ali na década de 70, já na década de 80 nós já vamos ter alguns estudos sobre eles. E aí isso é muito interessante, porque quando nós falamos sobre estudos sobre jogos de videogames, nós vamos ter um campo, que é o Game Studies, mas nós vamos ter também estudos referentes aos jogos de videogame provenientes de outras áreas, oriundos de outras áreas do conhecimento. Então, nós vamos ter jogos, não é? Nós vamos ter estudos vindos da psicologia, da literatura, da sociologia, da computação também, isso vai ser muito importante. Nós vamos ter da comunicação, nós vamos ter diversos estudos que vêm de outras áreas. Então,
se a gente compara com literatura e cinema, né, demoraram muito para serem incorporados aos estudos. O Abner está aí, pode falar sobre o cinema, eu posso falar sobre a literatura. Demoraram muito para serem incorporados ao campo acadêmico, né, pensando seus tempos de existência. É interessante a gente ver que o videogame, já na década de 80, ele tem alguns estudos, tal como o de Thomas Malone, não é? Hoje a gente tem aqui o estudo dele, What Makes Things Fun to Learn, A Study of Intrinsically Motivating Computer Games, de 1980, e que nós temos a abordagem dele sobre os conceitos que compõem os jogos de computador e por extensão de videogame, não é? Sendo esses três conceitos, ele vai chamar de desafio, fantasia e curiosidade. Nós temos eventos, por exemplo, um colóquio realizado na Universidade de Harvard em 1983, com o título Videogames and Human Development. Nós vamos ter, então, eventos focados em jogos de videogame. E aí a gente não pode se esquecer que nós vamos ter também muitos estudos, principalmente a partir da década de 90, nós vamos ter alguns estudos, aqui eu coloco, né, que nós temos que fala que justamente, não é, os videogames não são perigosos, que não criam seres estáticos e alienados na frente de uma tela ou de um aparelho, e aí pensando o seu uso, né, para as habilidades, desenvolvimento de habilidades aos usuários, participaram da temática desse evento. Temos uma primeira dissertação proveniente da relação entre humanidades e estudos de videogame, de Mary Ann Buckles, de 1985. Mas é interessante a gente lembrar também que a gente vai ter muitos estudos provenientes, surgidos na final da década de 90 e início da primeira década do século XX. Nós temos muitos estudos investigando e colocando os jogos de videogame como elementos violentos, como elementos alienantes. E aí isso é muito importante, porque a gente já viu isso também, não é? Eu poderia dizer, por exemplo, para vocês, o Tiros em Columbine, o documentário do Michael Moore, por exemplo, né, quando ele vai estudar o massacre que ocorreu numa escola na Colômbia. É muito interessante que a gente vê, por exemplo, essa referência aos jogos de videogame enquanto estímulos à violência, estímulos a perturbar os adolescentes. E claro que a gente tem que fazer as restrições, né, a isso, né, justamente aos jogos que às vezes não são adequados para determinadas faixas etárias. Mas esse apontamento do videogame, né, foi durante muito tempo, ele foi utilizado para falar de outros assuntos que não os jogos de videogame. E isso é muito singular a gente observar nos jogos de videogame. Então, é uma das grandes questões, e por isso a gente vê um campo acadêmico surgindo a partir do final da década de 90, em que nós vamos ter o Espen Ars, justamente um professor da Universidade de Tecnologia de Copenhague. Nós vamos ver, né, então, na década de 90, uma grande explosão de artigos e livros a respeito dos jogos de computador e de videogames. E, ao mesmo tempo, esses artigos eles foram acompanhando as inovações técnicas e estéticas surgidas nos jogos. Então, alguns dos autores desse período, que até hoje estão escrevendo também bastante a respeito, são esses: o Eugene Provenço, Brenda Laurel, Justine Castle, e os já apontados no nosso texto, né, a Janet Murray e o Henry Jenkins aqui, né? Esses pesquisadores levaram os Game Studies a um outro nível nas pesquisas, porque então eles conseguiram construir um campo específico. E o Game Studies, hoje, ele, além de ser um campo acadêmico, eu coloco aqui para vocês o link, né, deixei aqui embaixo para vocês podem acessar, é um grande periódico. É uma revista, não é? Então, disponível online, com diversos textos e autores do mundo todo contribuindo ali, não é? Justamente com suas pesquisas, artigos acadêmicos, de uma forma que colaborando e consolidando o videogame dentro do campo acadêmico, e que ainda estava em formação no início do século XXI. Então a gente vê que, paralelamente, os jogos de videogame também foram se instalando dentro das universidades.
E aí entra um artigo, eu gosto muito de um livro do professor Tamer Tabit, que ele fala sobre os jogos de videogame, também mas se a gente pega, não é? Se a gente observa as revistas, por exemplo, de grande circulação, voltadas ao grande público, também trazem grandes conhecimentos sobre os jogos de videogame. Agora, encontrar esse saber institucionalizado e legitimado foi um grande passo para que Jéssica e eu, hoje, nós estivéssemos aqui abordando os jogos de videogame no mini curso. Então, a gente vê, por exemplo, centros acadêmicos em diversos locais surgindo no mundo todo. O Computer Games and Digital Textualities, da Universidade de Tecnologia de Copenhague, na Dinamarca, Games Cultures, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e, por último, o Computer Game Conference, da Universidade do Texas, em Dallas, nos Estados Unidos. E isso é muito interessante, não é? Que a gente observa, então, diversos locais hoje em que os games eles circulam. Um aspecto muito importante a gente entender, por exemplo, também é que na realidade brasileira, hoje nós temos também dispersos, mas nós temos locais em que, por exemplo, nós encontramos pesquisas sobre jogos de videogame. Por exemplo, nós temos o Lab Games, né, que está aí no Instituto Federal da Bahia e também na Universidade Federal da Bahia. Nós encontramos um grupo de pesquisa, do qual a Jéssica, eu e o Abner, hoje nós temos contato com eles também, né? Isso é muito legal, por meio do professor Nelson Bondioli também, que nos introduziu nesse campo, junto com a professora Andréa Dorini. Isso tem sido muito legal, que a gente tem visto grupos, ou ainda, não é, os programas de pós-graduação, aceitando, não é, os projetos, as pesquisas que envolvam jogos de videogame. E isso, pessoal, passa pela institucionalização mesmo do jogo de videogame, considerando ali um objeto digno da pesquisa acadêmica, não é? Entendendo que o saber acadêmico também tem que chegar nos jogos de videogame. E aqui o Wispen Arsford, em 2014, ele fez uma conferência, né, para o evento, Game Studies Challenges, Past, Present and Future, que é muito legal, né? Que ele fala justamente sobre a importância, por exemplo, de um periódico sobre a Game Studies. E o que é muito interessante é que ele lembra que era necessário que uma revista, então, se dedicasse às publicações sobre jogos de videogame, né? Sobre as pesquisas de jogos de videogames. E que ela pudesse receber artigos, pudesse publicar artigos de forma, então, periódica, não é? Então, assim, ter um tempo para essas publicações, e que é importante que as universidades, os departamentos, os centros de pesquisa, todos eles se dediquem também se comprometam com essa pesquisa, porque manter esse novo campo, né, e que como ele coloca que é um campo sério, um campo no qual você é capaz de assustar quando publica artigos. Então, os saberes acadêmicos, nesse caso, eles precisam também serem institucionalizados, não é? Perdão, os saberes sobre os jogos de videogame, eles precisavam ser também institucionalizados. Quando a gente observa, e aqui eu fiz questão de colocar essa imagem, eu não sei se hoje vai dar tempo, Jéssica, eu também não quero me estender muito, porque eu acho que eu já extrapolei o tempo aqui, Jéssica, peço até desculpas, mas o que é muito interessante? A estruturação dos Game Studies ele não se restringe apenas ao desenvolvimento e à ocupação dos espaços acadêmicos institucionalizados. Grupos de pesquisa, não é? Em universidades, centros acadêmicos, tudo isso é muito importante. Mas é também importante a gente entender, por exemplo, aqueles que estão estudando os jogos de videogame fora desse circuito acadêmico, fora desse círculo acadêmico, para que a gente entenda também o que se fala sobre os jogos de videogame. De forma que, por exemplo, as wikis são objetos de estudo, né? As wikis constituídas pelos fãs são objetos de estudo, mas também são publicações referentes aos saberes sobre os jogos de videogame, também são importantes. Ou ainda a gente observar por exemplo, outras circulações sobre outras publicações sobre jogos de videogame que também dialogam com os Game Studies.
Para finalizar aqui, então, né, era de esperar que uma área do conhecimento recém-formada, que agrupa perspectivas de outras áreas e diversos especialistas em torno de si, cada um analisando os temas presentes em seu núcleo a partir do que considera mais pertinente para si, inclusive familiar, trouxesse problemas de pesquisa e abordagens que iriam entrar em desacordo em algum momento, até mesmo pelos seus fundamentos epistemológicos ainda não estarem consolidados. Ademais, há também os que estudam jogos de videogame a fim de verem aspectos próprios de suas áreas de origem. Assim, um dos debates mais profícuos em Game Studies se deu na querela entre a ludologia e a narratologia, no final da década de 90 e início do século XXI, ou ainda entre os considerados ludologistas e narratologistas. Aqui eu coloco justamente, não é? Foi uma imagem que circulou muito na época, vocês podem ver aqui, né, em 2001, que era o debate. Por um lado, aqui a gente tem a Janet Murray, então representando a importância das narrativas em jogos de videogame, e o Espen Ars representando aí os ludologistas, ou seja, representando aqueles que destacavam os aspectos lúdicos em jogos de videogame, ou aliás, em Game Studies. Isso, pessoal, eu pretendo abordar mais com o passar da pesquisa, não quero me estender muito também, que acho que eu quero abrir logo para as perguntas de vocês, que acho que vão surgindo, e também ouvir a Jéssica aqui, por favor. E isso é muito interessante, porque só para a gente finalizar, nós temos, então, um grande campo que, e aí era uma das falas do Espen Arsford nesse momento, a gente está falando de um campo em que os grandes pesquisadores eles não se deteram especificamente sobre os jogos de videogame. Os pesquisadores têm vindo de outras áreas, tais como nós, da história, das letras, da comunicação, da sociologia, da antropologia, da computação, né, que aí é realmente uma área mais próxima, para falar sobre os jogos de videogames. E na formação desse campo, então, tão diverso, é comum que muitas vezes jogos de videogame eles sejam estudados, investigados, pensando outros temas que não especificamente eles. E uma das grandes considerações que o Game Studies coloca, enquanto campo acadêmico, é que, sim, esses temas sejam investigados também, mas atrelados ao que o jogo de videogame tem em relação a ele, enquanto suporte desses conteúdos e desses temas. Passo aqui as referências para vocês, pessoal. Depois eu vou mandar a apresentação. Eu posso disponibilizar para o e-mail da organização e ele enviar para vocês. É isso, pessoal. Essa parte introdutória que eu queria falar com vocês, queria apresentar. Jéssica, acho que eu passei um pouco do tempo. Você estava certa da gente fazer a organização, viu, Jéssica? Reconheço. Não, mas a gente começou um pouquinho depois. Né? Tá tranquilo. Até já me desculpa aí. Bom, pessoal, a gente pensou em eu fazer a minha fala agora, daí depois a gente vai deixar uns. Prometo que vou correr com o tempo aqui, vou deixar uns minutinhos para o pessoal, se quiser fazer questões, comentários, enfim, né? O nosso tempo é curtíssimo, assim, 2 horas de aula, né? E para cada dia desses a gente acha, 3 dias, né? Tudo mais. Enfim, eu vou começar minha apresentação aqui, rapidinho, para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu vou só fazer uma breve apresentação aqui. Eu tenho formação em História, aqui pela Federal do Paraná. Durante a minha graduação, estagiei 2 anos aqui no Museu Egípcio. Desenvolvi a minha pesquisa de monografia sobre o Egito Ptolomaico, e aí a gente vai chegar lá no Assassin's Creed Origins, através disso. Sempre tive alguns interesses aí em história pública, né, atuando com relação à história pública e algumas colunas de jornal, regional, escrevi com história, podcast, YouTube, aí esse meio digital veio encadear minha pesquisa agora do mestrado, né. Também atuo como editora de material didático em história, então, portanto, meu interesse, né, na questão do ensino de história. Agora eu estou finalizando um curso lato sensu na área de História e Arqueologia Antiga e Medieval e estou fazendo um mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Adentrei esse ano no Departamento de História.
A minha pesquisa, ela se intitula Uma Viagem ao Egito Antigo, Análise Histórica do Museu Virtual no jogo Assassin's Creed Origins, né? Essa pesquisa ela é desenvolvida aí com bolsa CAPES, né? E tem orientação do professor Dr. Otávio Luz Vieira Pinto, que é da cadeira de África aqui na Universidade Federal do Paraná. E também tem a coorientação da professora doutora egiptóloga Thais Rocha, né? E tem vindo aí como um grande auxílio aí na área da egiptologia para mim, pesquisar, né, para eu pesquisar o Assassin's Creed Origins. Também atuo aí com uma página Cada História na História, Egiptologia em Portugal e no Brasil, né, na verdade como colaboradora dessas duas páginas. Agora também estou como colaboradora lá do Veredas e do Nean lá no Instagram, né, a Abner, recentemente eu colaborei com uma postagem. Então, o que me interessa muito na parte dos games, né, e também pensando no ensino, é a própria história pública digital, né? Então, pela minha formação e pela minha atuação aí desde a graduação, e isso vai ficar claro durante a minha apresentação um pouquinho para vocês. Além, é claro, né, de eu ter interesse de pesquisa na antiguidade, em especial aí na egiptologia e no Egito Antigo, né? Então, essa pesquisa que eu comecei a desenvolver esse ano, o que a gente pensou, né, eu e o Max? Ele ia dar essa introdução, primeiramente, né, uma introdução muito bem feita, que ele fez, né, muito bem encorpada, sobre a questão da pesquisa acadêmica, né, que vai reverberar lá no ensino, né, nas publicações sobre o ensino, enfim, ele falou um pouco sobre a ludologia, narratologia. Ele ia falar um pouco sobre isso, né, introduzir o campo de estudo e tudo mais, e eu ia falar sobre a minha pesquisa. Aliás, eu vou falar sobre ela agora, né? E aí depois a gente faz um momento, então, aquele momento que eu comentei com vocês, de vocês fazerem perguntas, comentários e tudo mais, né? Bom, pessoal, só para introduzir aqui a questão da minha pesquisa, eu trago uma discussão dentro dela, né, que é sobre a questão da virtualidade, o conceito de virtualidade, né? Quando a gente trata não só dos jogos digitais, mas aqui pensando, né, nesse mundo digital, né, nas redes sociais e tudo mais que a gente tem acesso através do nosso computador, do nosso smartphone, enfim, eu trabalho com o conceito do Pierre Levy, que é um filósofo francês, e que trabalha com a área aí da questão da cybercultura, né? Ele tem os escritos, esses estudos se concentram aí nessa área da cybercultura, que é uma área de estudo já também, né? E ele traz esse conceito da filosofia, da virtualidade, né? O virtual como pensamento, a nossa abstração, né? O pensamento seria o virtual, né? O nosso pensamento ele é virtual, né? E ele faz essa discussão porque ele coloca que o virtual ele não é eu até coloquei aqui virtual e real, porque geralmente a gente encontra a discussão do virtual versus o real. E o Levi ele traz, né, essa reflexão, essa contribuição importante, pensando que a virtualidade ou virtual não é o contrário do real, tá? Da realidade. Por quê? Né? Esse trechinho aqui dele, apesar de parecer complexo um pouco, o conceito não é. Né? No livro que ele intitulou O que é o virtual, ele define. Né? Já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível, ao estático já constituído, o virtual é como complexo, problemático, um nó de tendências ou de forças que acompanham uma situação, um acontecimento, um objeto, uma entidade qualquer que chama um processo de resolução, atualização. Ou seja, o virtual não se opõe ao real. Né? A virtualidade, quanto aqui pensando que esse nome, esse conceito foi emprestado, né, utilizado, e é utilizado pelo mundo digital, por quê? Justamente porque tudo que está lá na internet, tudo que está no jogo, é um nó de tendências, de potências, mas ao mesmo tempo, não significa que porque não é material, nós não pegamos como um objeto aqui, como o meu smartphone, não significa que não seja real. Tudo que acontece na internet, né, a gente sempre ouve falar muito de crimes cibernéticos, né? As pessoas que muitas vezes se escondem por detrás de perfis falsos, elas acham que ali elas estão num campo em que elas podem fazer o que elas querem, né? E
enfim, os haters, né, os famosos haters, discursos de ódio, ataque e tudo mais, e que isso não vai ter consequências. E cada vez mais a gente vê que sim, né? Hoje a gente tem desenvolvimento de softwares, né, avançados para que se chegue a esses IPs, a essas pessoas, que se investigue esses crimes virtuais. Esse é só um exemplo prático para vocês entenderem o porquê que o mundo virtual, a virtualidade, né, ela não é o contrário da realidade. Pelo contrário, né, a gente vê nas redes sociais uma extensão da nossa sociedade, os comportamentos humanos. Né? Então, se a nossa sociedade é racista, os algoritmos eles também vão ser, né? Porque os algoritmos eles também a inteligência artificial ela se autorregula de acordo com o comportamento humano. Então, apesar de parecer uma coisa muito neutra, não é, né? Então, esse mundo virtual ele não é o contrário da realidade que a gente vive. Não é porque ele não é material que ele não é real. Né? Não sei se ficou um pouco claro, é um pouco complexo, até porque o Levi ele parte, né, de um conceito filosófico para pensar essa questão aí da virtualidade no mundo digital. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque a minha fonte de pesquisa, né, ela é justamente um museu virtual que tem lá no jogo Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito Antigo, né? E aí, quando eu fui trabalhar com essa fonte, eu procurei modos de defini-la, né? A gente tem lá no projeto, inclusive, que colocar, né, tipologia da fonte, definir qual que é a tua fonte. E acho que esse foi um grande problema, mas um problema no sentido de pesquisa para mim, porque a própria busca por definição desse museu, de museu virtual, é um objetivo do trabalho, da pesquisa, né? Então, pensando aqui o museu como um espaço de comunicação e de educação para a sociedade, né? E a partir disso, né, a nova museologia, que é uma área de estudos da museologia, ali partiu principalmente da década de 70, ela traz, né, uma percepção de que a interação com o artefato é tão quanto ou mais importante que o artefato em si, né? A gente vai ter uma sacralização do artefato lá no século XIX, o artefato fala por si só, né? E aqui não, né? Pensando essa nova perspectiva aqui que traz que essa interação do objeto, seja um museu físico ou um museu virtual, que a gente está pensando aqui, ela é o que centra, né? Ela é o mais importante do que o artefato em si, né? E pensando aí que quando a gente fala, por exemplo, de jogos e de um museu virtual, a gente está pensando em dois conceitos importantes, que é a questão da interação e da imersão, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que eu trabalho isso com o museu virtual de Assassin's Creed. As tecnologias da comunicação, da informação, né? A partir do momento que elas surgem de diferentes formas e em diferentes níveis, elas estão presentes no espaço museal, né? Novamente, pensando aqui o espaço museal físico e o virtual, né? No museu virtual, existe ainda, né, dentro dos estudos, uma busca por definições mais claras. Então, a gente vai encontrar outras definições, né, como web museu, museu online, cybermuseu, né? E a gente tem essa autora, a Maria Piacente, que ela define algumas categorias de museu, né? Um museu folheto, a partir do momento que a gente tem a internet e tudo mais, né? A gente tem essa, entre aspas, globalização digital, a gente vai encontrar dentro dos museus e os museus esses fenômenos aqui, né? O museu folheto, que vai ser aquele museu que vai criar um site, né, para aumentar o seu número de visitantes lá. Esse site vai ter só algumas informações a respeito do museu, né? O Museu Brochura, que é um site um pouco mais elaborado, que ele vai dar algum grau de interatividade com o acervo. Então, ele pode ter, por exemplo, lá uma amostra daquela exposição que está acontecendo no museu, né? O museu virtual em si, né, que pode ter ou não extensão nesse mundo físico, né? E as duas características importantes dele, que ele é interativo e ele é imersivo. E o museu é totalmente interativo, né? Que já é uma outra proposta de museu, né? Que ele possibilita ao visitante construir o seu próprio acervo e roteiro. E a partir dessas tipologias de definições que eu mesma defini, né? Que venho definindo e também junto com outros autores,
o que seria esse museu virtual do Assassin's Creed Origins, né? Aqui a gente tem uma citação, né, de alguns autores aí, pensando o museu como uma instituição de história pública, né? A existência de museus físicos e virtuais é uma marca registrada do nosso presente, né? Uma coisa não anula a outra ou inibe a outra, pois apesar de terem funções muito próximas, né, apresentam características diferentes, como eu coloquei lá para vocês, por exemplo, naquela pré-definição ali, né, da autora. Então, esses museus físicos que a gente tem na nossa sociedade, por exemplo, eles vão ter algumas características, né? A materialidade, a autenticidade e a permanência. E os museus virtuais, eles têm outras características, né? A imaterialidade, o hipertexto e a interatividade. E aqui a gente não está hierarquizando em contraposição a outro, são coisas diferentes e que coexistem, né? Para pensar lá, por exemplo, a cultura da convergência do Jenkins, né? Do Henry Jenkins, que é um autor que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tanto eu quanto o Marx, nas próximas aulas, né? Portanto, o museu virtual ele seria um lugar expandido, sem paredes físicas, construído para projetar as iniciativas museológicas no cyberespaço e que possibilita o estabelecimento de novas relações entre o patrimônio cultural e os visitantes. E aí, finalmente, a gente chega, né, na minha fonte de pesquisa e naquilo que muitos provavelmente queriam ouvir falar aqui, né, que é o Museu Virtual Assassin's Creed Origins. Esse museu virtual ele foi desenvolvido junto com o jogo, obviamente, lá em 2017, né? E, na verdade, junto com o Assassin's Creed Origins, esse Discover Tour, na verdade, ele foi o primeiro modo, né, Discover Tour lançado em conjunto ali com o Assassin's Creed Origins. Então, segundo, né, os desenvolvedores do jogo, a própria Ubisoft e o historiador canadense Maxime Duran, né, que foi o responsável, né, por coordenar a equipe aí de desenvolvedores dos jogos, a questão da assessoria e da curadoria histórica, né, ou seja, a equipe de historiadores, de arqueólogos, de egiptólogos que participaram da construção do jogo e também do museu virtual, né? Esse Discover Tour ele surge então com um intuito educativo, porque segundo ele, numa entrevista que ele dá, inclusive essa entrevista tem no YouTube, depois eu vou disponibilizar para vocês, os professores, né, chegaram, né, a perguntar e a questionar e até mesmo a sugerir a Ubisoft, a equipe, né, de desenvolvedores, por que vocês não fazem algo relacionado, né, com que a gente possa aproveitar melhor na questão do ensino, não que o jogo já não tivesse essas possibilidades, mas eles queriam algo mais dirigido a essa questão do ensino, da sala de aula, né, e aí surge o desenvolvimento do Discover Tour, né, então ele tem dois modos, né, que é a exploração de mundo, né, que a exploração de mundo seria o jogador, né, o visitante não tem nenhum tipo de guia, né, e o guia virtual, né, que a gente vai ter alguns recursos aí desse museu, né, que é o hipertexto, o audioguia e também uma diversidade de fontes, né, sendo mostradas ali, né, a gente vai entender melhor um pouquinho disso quando eu mostrar para vocês lá na nossa terceira aula. A gente vai fazer uma experiência aí, tanto eu quanto o Max, a gente vai fazer um gameplay, entre aspas, gravado para vocês já, para mostrar um pouquinho, né, das nossas fontes e dos próprios jogos, né. Esse museu virtual, ele está dividido em 75 passeios, né, esses 75 passeios, eles estão divididos em 5 sessões. A gente vai ter a sessão Egito lá, e eu coloquei aqui só alguns exemplos, tá? Tem muito mais coisa que isso. Por exemplo, a gente vai encontrar um passeio dedicado aos hieróglifos, a questão do desenvolvimento da escrita no Egito Antigo, a decifração dos hieróglifos, né? A sessão Pirâmide vai ter o passeio lá que fala sobre a arquitetura, né? Ou seja, o desenvolvimento, a construção, toda a arquitetura, a matemática, a engenharia por detrás da construção das pirâmides, por exemplo, a sessão cotidiano, que vai ter, por exemplo, o passeio da mumificação, né, que vai explicar o porquê que acontecia esse processo de mumificação no Egito Antigo e como ele acontecia, né? A gente vai ter a sessão Alexandria, que vai ter o passeio, por exemplo, contando a história
da última faraó do Egito, né, uma rainha muito famosa que ficou, a Cleópatra VII, e a seção Romanos, porque o jogo Assassin's Creed Origins, ele se passa num período muito específico do Egito Antigo, que é o Egito Ptolomaico, né? Então, por isso, lá, desde a minha monografia, eu cheguei a essa fonte, né? O interesse fica um pouco meio óbvio aí, né? E a gente vai ter, então, nesse passeio dos romanos, aí, por que a gente vai ter romanos, aliás, no Egito, né? Porque é um momento da história do Egito em que os romanos, né, é uma dinastia grega no Egito, e os romanos estão em constante contato ali com os egípcios e com o reino egípcio, né? Então a gente vai ter lá, por exemplo, a seção romanos, que ela é bem curtinha, ela vai ter passeios mais assim relacionados à questão do exército romano, explicar como que era a formação, né? Do exército romano, como que era a hierarquização, as armas utilizadas, né? Voltando mais para essa questão militar mesmo. A duração desses passeios, né? Cada passeio tem de 2 a 10 estações, isso é uma média, tá, gente? E eles variam aí, né? De 2 a 15 minutos cada passeio, não cada estação, tá? Então depende muito também da experiência, né? Da pessoa ficar ali observando e tudo mais, né? Eu coloquei aqui embaixo da tela o roteiro escrito, né? Com um asterisco ali, porque foi em maio de 2020 quando eu comecei a desenvolver uma ideia para começar a desenvolver um projeto em cima desse museu virtual, né, desse Discover Tour. Eu acabei entrando em contato com o pessoal lá da Ubisoft, né, mandei uma mensagem pelo LinkedIn para o Maxine e falei, olha, o não eu já tenho, né, vou ver se eu consigo contato com esse pessoal aqui. Eles me pareciam muito acessíveis, né? Quando eles disseram que os professores chegaram a eles, né? Pedindo que desenvolvessem algo mais voltado para o ensino, para a sala de aula. E para minha surpresa, realmente, eles acabaram respondendo, o próprio Maxim acabou respondendo, ele falou, olha, eu estou em Sabá agora, né? Seria meio que umas férias, e você pode entrar em contato lá com o pessoal, lá no escritório, porque o pessoal pode te fornecer o roteiro para você trabalhar com o roteiro do museu. Eu acho que seria interessante, né? Você ter esse roteiro escrito, né? O roteiro escrito, na verdade, é o hipertexto, né? E não só o hipertexto, mas são as imagens que aparecem, a seleção de fontes e os textinhos que aparecem que o audioguia fala durante o passeio. Então, me facilitou um trabalho enorme, né? Na verdade, não é nada super, hiper secreto que não tenha no próprio museu virtual, né, disponível, mas como pesquisadora me possibilitou, assim, aliás, me facilitou um trabalho gigantesco, né, de ter que estar lá, talvez, escrevendo, né, e tudo mais, transcrevendo, aliás, o texto e audioguia que aparecem lá no museu virtual. Como que eu estou pensando, lembrando que essa é uma pesquisa em andamento ainda, né, gente? É como que eu estou pensando aqui para trabalhar com essa fonte, né? Eu estou fazendo uma classificação agora, uma tabela que eu estou colocando lá todos os artefatos que o museu virtual traz, onde esses artefatos estão expostos, em que museu. Eu estou fazendo um levantamento mais ou menos nesse estilo agora, mas eu separei alguns eixos de análise, né? 3 eixos de análise para analisar esse museu. Eu não sei se eu vou conseguir analisar os 75 passeios, acho que com certeza não, ainda mais pensando num tempo de mestrado, aí, que são 2 anos, é bem curto, né? Mas eu vou fazer alguns cortes aí, provavelmente algum recorte específico na própria fonte, mas esses eixos, eles me ajudam a pensar, inclusive, nisso, né? A questão do patrimônio e memória, né? Pensando as fontes escritas e a própria cultura material, né, com uma leitura aí que eu busco dos estudos pós-coloniais, né, dentro da egiptologia, pensando que a egiptologia é uma disciplina científica que surgiu, né, no período colonial, então ela tem essa sua raiz nisso, então eu acho importante trazer essa descolonização, né, do olhar e tudo mais para pensar esse museu. O segundo eixo seria a questão da imersão e da interação, né? Pensando aí todo o audiovisual e a realidade virtual que é trazida nesse museu, né? Ou seja, toda
a construção, a gente tem a questão da licença poética, obviamente, né? Pensando algumas áreas aí da antropologia digital e da história digital, que eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito amanhã, né? E o discurso, o terceiro eixo, seria o discurso narrativa, pensando aí o texto escrito do roteiro, né? As leituras que eu tenho trazido do Eduardo Said, do orientalismo, e nosso conceito, que é um cara aqui no nosso mini curso, né, que é o da consciência histórica. Então, são eixos de análise iniciais, né, alguns pontos de partida, né, que lá, quando eu escrevi meu projeto, eu pensei que fossem hipóteses, aí a minha orientadora chegou para mim e falou, não, esses não são suas hipóteses, são seus pontos de partida, né, que as humanidades, o grande ponto de partida seria aqui, que as humanidades digitais, a história digital, as quais eu vou falar um pouquinho a respeito amanhã, tá, gente? Não se desesperem. Elas trazem novas possibilidades de pesquisa, de ensino, de produção e divulgação da história, aqui pensando na história antiga, né? Tudo isso, eu havia comentado com vocês, né? Pensando na história pública digital. O Discover Tour, né, do Assassin's Creed é um museu virtual, lembra da minha busca pela definição, né, da classificação dessa minha própria fonte, que é até muito, entre aspas, nova, inusitada, né, para nós historiadores, a minha formação em história, pensar, né, isso. O Museu Virtual do Assassin's Creed é um exemplo de história pública digital. O Museu Virtual de Assassin's Creed ele contribui para a preservação do patrimônio cultural do Antigo Egito através do meio digital. O Museu Virtual de Assassin's Creed oferece possibilidades de imersão e interação com a história do Antigo Egito. E o Museu Virtual do Assassin's Creed se distancia em determinados aspectos e se aproxima em outros de narrativas e representações orientalistas, propiciando assim determinadas categorias de consciência histórica ao seu visitante. Aqui eu só vou definir para vocês o que seriam essas representações orientalistas, porque sobre as categorias de consciência histórica a gente vai falar na última aula, quando eu fazer o gameplay para vocês. Então, essas representações orientalistas, elas partem daquele conceito, né, que eu coloquei lá no eixo de análise, do orientalismo, que é de uma obra do Eduardo Said, que é um intelectual palestino, e que ele faz uma crítica, né, sobre como o Oriente ele foi apropriado, ele foi representado, e é apropriado, e é representado em todos os seus aspectos, né, e aqui vamos pensar, a gente pode pensar, inclusive, num jogo, né, que, lembrando que a Ubisoft é uma empresa europeia, ocidental, francesa, né, e possui, inclusive, em muitos de seus jogos aí, um discurso bem nacionalista francês, né? Então, o conceito do Eduardo Said ele me serve, inclusive, para pensar, né, o quanto que ainda a gente tem desse orientalismo nessa narrativa de um museu que, inclusive, se propõe educativo e que vai chegar lá na sala de aula, e que pode chegar lá na sala de aula não só através do professor, mas também através do aluno, né, que tem acesso a ele, que chega para o professor e fala, olha, eu fiz um tour lá, eu aprendi sobre a mumificação e tudo mais, né. Então, o meu trabalho tem esse caráter bem transdisciplinar, assim, que é uma característica muito própria das humanidades digitais, né. Então, eu estou trabalhando com a história pública digital, com a egiptologia, né, os estudos pós-coloniais, com a arqueologia digital, que é uma área tem se fortalecido aí, principalmente nesse período pandêmico, a gente vê muitos jogos sobre arqueologia sendo desenvolvidos, né? A gente tem essa museologia agora virtual, né, a partir das perspectivas da nova museologia, a antropologia digital, a informática, né, o pessoal da área da informática, da programação e tudo mais, o Game Studies, né, como eu coloquei para vocês, e agora, inclusive, da filosofia da tecnologia, né, que eu estou também pensando aí esses conceitos, né, um pouco mais filosóficos aí dentro do trabalho, a exemplo lá do Pierre Levy. Então, acho que sobre a minha pesquisa, a minha primeira fala inicial, minha apresentação seria isso, tá, gente? A gente tem aí um bom tempo ainda, acho que 20 minutinhos, dá para a gente abrir agora para vocês fazerem comentários, perguntas. Espero que vocês
não tenham ficado assustados, porque eu fiquei que nem uma metralhadora aqui falando super rápido. Nossa, Jéssica, eu gostei bastante da sua pesquisa. Agora, conhecendo melhor, não é? A gente não havia tido essa oportunidade ainda. Nossa, parabéns. Parabéns, é um ótimo trabalho. E muito legal o seu contato também com a equipe da Ubisoft. Acho que teve uma pergunta no chat ali da Teve uma Paula. da Paula para você, Jéssica. Mas, Max, você também tem contato. Você também fala aí. O Não. Max, ele esconde o jogo, mas ele também. Ele, inclusive, faz um tempinho, ele fez uma live com o pessoal que desenvolveu o Assassin's Creed Odyssey, né? Então, pode falar aí que depois eu comento. Tá bom. Gente, o contato com a Ubisoft, Jéssica, obrigado. Então, eu tive no N-Imagem, um evento aqui organizado pela Universidade Estadual de Londrina, né, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem, e está também na sua segunda edição internacional. Neste ano, a gente teve uma conferência sobre o papel do historiador, né, em jogos de videogame, com dois personagens ali fundamentais dentro do Assassin's Creed Odyssey. O diretor criativo, Jonathan Dumont, e a historiadora Stefania Nihuata, que foi a historiadora que prestou a consultoria técnica, não é? E hoje ela é integrada à equipe de desenvolvimento de jogos da Ubisoft. Ela faz, então, justamente essa assessoria técnica e histórica para a equipe que desenvolve, então, o Assassin's Creed. E é muito interessante. São dois aspectos, não é? O processo de contato, ele não é muito difícil. As empresas deixam esse canal aberto para a gente, não é? Elas deixam os e-mails de contato, como uma grande empresa mesmo, um grande conglomerado, a Ubisoft ela tem, né, ali nas suas páginas para você entrar em contato com a equipe. Então você consegue ter um canal ali de comunicação com eles. No entanto, a gente não pode se esquecer que eles também têm algumas partes que são confidenciais, alguns elementos que pertencem à própria desenvolvedora e distribuidora de jogos de videogame. Então, a gente também não pode se esquivar nesse sentido de que eles têm um compromisso com a Ubisoft, então também eles têm alguns elementos que não são, posso dizer assim, são entregues, documentos confidenciais, não é? Mas as informações, por exemplo, sobre a produção do jogo, até foi muito legal. Essa live ela não pode ser gravada, senão eu até ia falar para vocês assistirem, porque como empregados, né, da Ubisoft, a Ubisoft tem direitos de imagem sobre a veiculação dos seus conteúdos e dos seus funcionários. Eles têm contratos ali com a Ubisoft. Então, a gente não conseguiu gravar. Mas foi muito interessante, porque a gente vê assim, que tem também posso dizer, uma imagem que a própria Ubisoft constrói sobre si, não é? E informações que ela realmente compartilha, porque também são estratégias de disseminação, de veiculação dos seus conteúdos e, ao mesmo tempo, de uma criação de uma grande comunidade. A Jéssica estava falando, né, Jéssica, sobre a diferença entre o real e o virtual para o Levi, e eu estava me lembrando muito dos conceitos dele, por exemplo, de comunidades virtuais, né, que é uma das grandes questões para eles da cybercultura. E que essa proximidade também que nós temos com a equipe de produção de jogos de videogame, que esse canal de comunicação também faz parte desse estabelecimento de comunidades virtuais. Então, se vocês acessarem, por exemplo, o YouTube, vocês vão ver canais da Ubisoft específicos para diversas nacionalidades. Isso até amanhã eu quero abordar também, ao falar um pouco sobre a pesquisa na cultura da convergência, que, por exemplo, vocês vão encontrar lá no YouTube, vocês vão encontrar assim, tem o canal da Ubisoft Brasil, América Latina, América do Norte, Reino Unido, aí vocês vão encontrando diversos, a Ubisoft China, Ubisoft Turquia, então vocês encontram diversas ramificações da Ubisoft.
E isso é muito legal também, que ao mesmo tempo que a gente vê os conteúdos específicos, dependendo do público, ao mesmo tempo a gente também tem tido cada vez mais um contato com esses agentes produtores dos jogos de videogame. Então a gente consegue o contato e, dependendo do nível de informação, né, dependendo da informação desejada, a gente consegue também um livre acesso. Algumas outras informações não são compartilhadas, porque aí também entram nos domínios de documentos da empresa. Né? Mas não é difícil, pessoal, assim, vocês entrarem em contato com alguns representantes da Ubisoft. O maior problema, eu acho que é assim, leva um tempo para ser respondido. Acho que a Jéssica, não sei se você levou esse tempo, Jéssica, não sei como foi para você, mas diz que leva um tempinho mas diz não, né? Leva um tempinho para você ser respondido, porém você vai estabelecendo esse canal de comunicação. É possível. Olha, a minha experiência foi muito doida, assim, porque eu mandei uma mensagem na caruda mesmo no LinkedIn, assim, fiz toda uma apresentaçãozinha formal, porque o LinkedIn é uma rede social profissional, né? Então, eu contatei o Maxime, eu juro, eu achei que nunca ele nem ia visualizar a mensagem. Assim. E ele respondeu prontamente, assim, não na mesma hora, provavelmente, mas uns 2 dias depois, assim. O que é rápido, né? Porque tem orientador nosso na universidade que nem responde nesse prazo, né? Responde um mês depois, nosso e-mail. Mas eu achei muito legal, porque assim, eu acho que tem duas coisas aí. Por exemplo, quando a gente contata os historiadores, o pessoal que trabalha ali nessa questão da história, do desenvolvimento ali, educacional, história e tudo mais, e você se apresenta como um historiador, um pesquisador, eu acho que ocorre ali uma empatia, né? Pensando aqui no próprio vizinho, uma empatia histórica, porque, enfim, a gente está partindo como pesquisadores e eles também são, né? Até porque eles trabalham com uma empresa privada, obviamente que tem as suas limitações, como o Marcos colocou, mas eles têm uma formação na área, né? Então, obviamente, que esse contato, essa resposta foi muito mais amigável, amistosa, né, essa experiência, do que se eu, por exemplo, contatasse lá o pessoal do marketing ou dos direitos autorais ou do financeiro da Ubisoft, né? Porque você está ali com o intuito da pesquisa mesmo, né? Então eu deixei bem claro isso, né? Que eu era uma historiadora, que eu era uma estudante, né? Aliás, formada já na área, mas que eu pretendia dar continuidade à pesquisa acadêmica, tudo mais, e o Museu Virtual me chamou a atenção. E foi justamente isso, assim, foi uma mensagem toda formalzinha e me surpreendeu, que acho que esse pessoal que trabalha nessas empresas, grandes empresas de tecnologia, por exemplo, o Google, assim, eles passam uma áurea mais descolada, assim, lá o pessoal do escritório me respondia os e-mails com emoji, assim, eu falei, gente, o que é isso? Nossa, achei super legal, assim, né? Deu para ver que era um pessoal, assim, mais jovem, realmente, que estava te assessorando ali, sabe? Nada contra, né? Eu acho que, na verdade, isso parte também do estereótipo, né? De pensar que pessoas mais velhas não utilizam a internet ou não vão ser descolados, utilizar um meme, etc, né? Isso é uma discussão aí para outro dia, talvez. Mas me surpreendeu isso, assim, né? Que o Maxime, ele disponibilizou o contato do pessoal da Ubisoft, do pessoal do escritório dele. Então, por exemplo, é uma equipe dele, né? Aí o pessoal, primeiramente, o pessoal pediu assim para eu me apresentar melhor, né? Mas fale um pouco de você, do que você está pensando em fazer, né? E aí eu até mandei entre aspas, cartas de apresentação, assim, eu pedi para o meu orientador, que foi meu orientador na monografia, fazer uma carta de apresentação, rubricada, tudo. Acho que isso é interessante também, né? A gente, essa institucionalização, assim, né? Essa, entre aspas, formalidade, né? Partir da nossa parte para eles verem que é uma coisa séria, assim, né? Então, eu procurei ser mais formal, enquanto eles eram super descolados, assim, né? E aí o pessoal respondeu e não só me forneceu, né? Eles falaram, ó, entra aqui nesse login, né? Eu entrei no intranet deles lá. Falei, meu Deus, me achei super
hacker, assim, falei, nossa, eu tô entrando num negócio aqui deles, né, no Dayton, no próprio roteiro, né, que eles têm, e que eu vejo, cada vez que eu entro no roteiro aqui, eu fiz um login para mim, né, eu baixei o roteiro, mas obviamente, gente, infelizmente eu não posso nem mostrar o roteiro para vocês aqui, né, porque é uma coisa assim, por questão de, até porque o curso vai ficar gravado, né, por questão de divulgação, eles me mandaram, quando eles me mandaram o link para eu fazer o meu login e entrar, ter acesso ao roteiro e baixar esse roteiro, eles falaram, olha, isso aqui é confidencial, né? Você está sujeito a mandaram também 2 termos juntos, né? Você tá sujeito, se você sair por aí divulgando isso, né? Seria, falando aqui no português, claro, tá todo formalzinho escrito lá, mas se você sair por aí divulgando isso, quem responde é você mesmo, né? Então, sabe, tudo que está no roteiro, como eu falei, o conteúdo em si está lá no Museu Virtual. A única coisa que eu tenho era escrito, né? Por exemplo, as imagens, as fotografias, de que livro eles tiraram, de que museu está, e tudo está lá também no Museu Virtual, né? Então, só me facilitou um grande trabalho, assim, sabe? E até para eu pensar como é que eu vou lidar com esse roteiro e com o próprio museu virtual, né? Então, é uma coisa que eu encorajo, assim, se as pessoas, uma coisa que eu, inclusive, aprendi na minha graduação com o meu professor de História Antiga, ele sempre falou assim para mim, a gente tem que ser cara de pau, a gente tem que ir lá, ou não, a gente sempre já tem, a gente tem que contatar sim, é interessante você ter esse contato com a fonte que produziu a sua pesquisa, e, obviamente, não é porque eu tenho contato, esse, entre aspas, contato com a Ubisoft, que eu vou pensar minha fonte aqui de forma acrítica, não, né? Porque eu estou fazendo uma pesquisa, e pesquisar não é endossar, pelo contrário, né? A gente está aqui com senso crítico, reflexão teórica e tudo mais, metodologia. Então, acho isso bacana. O que foi interessante também foi que eles me concederam os e-mails de alguns professores de didática, do departamento de didática da Universidade de Montreal, que desenvolveram pesquisas com alunos das escolas canadenses, né? Que desenvolveram aí como se fosse um laboratório com o museu virtual, né? E que a Ubisoft acompanhou esse processo. E são 2 professores, agora não me lembro o nome deles, nome francês, Marc, que não sei das quantas, mas enfim. Eu me comprometo aqui, pessoal, eu não tomei esse cuidado, né? O Max lá colocou todas as referências bonitinho no final das apresentações dos slides. Eu esqueci de fazer isso, mas eu vou passar todas as referências bibliográficas, não só das minhas apresentações, mas também para vocês que quiserem mais indicações sobre os temas que a gente vai falando aqui. E também os links das entrevistas do pessoal da Ubisoft, desse pessoal que eu comentei aí, que trabalhou com os professores, né, de didática da universidade. Existe dentro da Universidade de Montreal um departamento de didática e historiadores que trabalham com a didática da história, o ensino da história, né? E eles trabalharam com o Museu Virtual, eu vi que eles têm publicações também vou deixar lá as referências, né? Então, seria bem interessante aí, para quem se interessar, né, tá consultando isso e tudo mais. Jéssica, não, só para. Eu também gostaria de reforçar. Há esse compromisso ético. Assim como nós temos um compromisso ético como historiadores, não é, com a nossa pesquisa, há também um compromisso ético desses historiadores com essas empresas, não é? E isso é muito importante a gente destacar também. Quando eu falo aqui, não falo nem no sentido de. Acho que a gente faz. O que a Jéssica falou perfeitamente, não é, Jéssica? A gente, quando tem o contato, é para a gente fazer a nossa pesquisa e estabelecer críticas sobre aquilo que nós estamos ali. Não é um reforço daquilo que já está sendo disseminado, não é? Então, isso é muito importante de a gente destacar, para a gente também não se confundir com, nesse momento que a gente age como historiador, eu brinco que, né, a gente é historiador e é gamer, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser o historiador nesse momento, ele tem que prevalecer, não é? Ele tem que prevalecer sobre o gamer, não é? Porque mesmo gamer, ele faz críticas ao jogo, mas a gente não pode esquecer que enquanto historiador, a gente tem um outro compromisso, a gente tem outra perspectiva sobre os jogos de videogame. Então isso é muito interessante. E
também reforça esse lado que eu acho muito bacana, por exemplo, que nem a Stefania Nihoata, você vê um compromisso, por exemplo, desses agentes, do Jonathan Dumont também, eu achei muito bacana, em querer responder e participar de eventos da pesquisa relacionados à academia. Isso é muito interessante, porque a gente percebe, então, que assim, mais do que a gente falar aqui e eles falarem lá, é muito interessante quando a gente consegue ter esse intercâmbio, da gente estabelecer e entender, não é? Como é isso, né? Então, foi a partir disso que nós tivemos, por exemplo, a live no Imagem, foi sobre o papel do historiador. Olha, a gente discutir o que é o trabalho, e abre possibilidades tanto de trabalho para o historiador, que vai fazer pesquisa, assim como também o trabalho do historiador nessas empresas privadas. Isso é muito legal, da gente observar assim, outras possibilidades para o historiador, que não só o circuito acadêmico ou o circuito de ensino, mas a gente pensar em outras funções, outros ofícios também, nos quais o historiador pode atuar. Acho que tem uma pergunta ali da Laura. Aqui Tem. no Brasil, Game Studies tem um espaço sólido dentro da academia? Vou lanço para você primeiro aí, Marcos. Jéssica, está jogando em cima de mim essas aí. Eu vou, Laura, eu acho que é uma pergunta muito, muito boa. Eu não vou dizer um espaço sólido, eu não vou dizer um espaço sólido, eu vou dizer que hoje tem um espaço aberto dentro dos programas de pós-graduação e dentro dos programas e dentro de linhas de pesquisa, dentro grupos de pesquisa também. Eu percebo que a gente tem esse espaço hoje. Isso depende muito. Algumas áreas, e eu vou falar agora a partir da história, eu vejo que ainda estão aceitando, estão lidando. Eu diria que a história hoje, por exemplo, ela está mais aberta aos estudos sobre jogos de videogame do que 5 anos atrás, ou do que 10 anos atrás. Se a gente pega outras áreas do conhecimento, tais, por exemplo, como a literatura e a comunicação, elas já estão trabalhando jogos de videogame há muito mais tempo, dentro das suas linhas de pesquisa, dentro dos seus grupos acadêmicos. Então, a gente já vê isso, assim, dentro dos seus departamentos, e isso a gente já observa com mais antecedência. Eu falo que, por exemplo, por que isso? Se a gente pega, por exemplo, o meu caso, como é que eu fui aprender, fui entender o jogo de videogame como possibilidade de pesquisa, como objeto de pesquisa? Foi a partir, então, de um professor que visitou o departamento de letras da Universidade Estadual de Londrina. Então, ele vem, né, já nesse contexto da discussão sobre narratologia e ludologia, o que investigar em jogos de videogame, ele já vinha com essas discussões lá da década de 90 e a primeira década do século XXI, ele já vinha com essas discussões e dentro da literatura, ele veio trazer essas discussões para a literatura. Então já era algo assim, dentro dos estudos literários, já acontecia. Quando eu fui então observar, e é uma questão que o Ispen Arsoff, ele fala bastante, não é? A gente nota que os trabalhos, então, sobre os trabalhos de Game Studies, eles vêm de outros campos que não necessariamente os do Game Studies, mas quando a gente observa, são poucos os que trabalham dentro da história, não é? Mas eu vejo que tem espaço, não é? Talvez ainda nós estejamos um pouco separados. Nós temos laboratórios, e tem muitos laboratórios, acho que grupos de pesquisa, né, ou laboratórios que estudam o jogo de videogame, mas o utilizam e pensando outros elementos. Então, por exemplo, dentro da UNB tem um sobre estudos da imagem, então aí eles chegam aos jogos de videogame, aos específicos sobre os jogos de videogame, como o Instituto Federal da Bahia, que daí é o Lab Games, então a gente vê lá, é um grupo de pesquisa já consolidado, por meio do professor Elion Viana, uma grande referência no Brasil. E temos um laboratório na USP também, não é? O Ludens tem alguns estudantes sobre jogos de videogame.
Então, eu não vou dizer um espaço sólido, mas eu vou dizer que já tem um espaço que há um espaço para o estudo sobre jogos de videogame. E isso em diversas áreas, em diversas instituições. Mas há sim, há um espaço para isso. Não vou dizer sólido, que a Jéssica está aqui, eu estou aqui, a gente já viu, por exemplo, algumas dificuldades. Não é justamente, por exemplo, de alguns pesquisadores aceitarem os jogos de videogame, aceitarem os jogos de videogame enquanto objetos de pesquisa. Por isso. Está bem? Jéssica, passo para você. E Marlise, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Eu acho que a tua fala foi muito, muito completa nesse sentido. Realmente, existe, mas sólido ainda, né? Para a gente falar assim, esse termo, eu diria assim que é relativamente novo e não é, porque você mostrou, né, uma historicidade já do próprio tema, né, e do próprio campo, aliás, e, enfim, o jogo por si só, o videogame por si só é histórico, né? E eu acho que isso parte, assim, aqui eu estou falando de alguém que é da história, por exemplo, né? Há resistência isoladas. Eu acho que isso é bem pontual, assim, há resistências isoladas. Eu acho que se eu não houvesse abertura, eu não estaria hoje, né? Por exemplo, estaria hoje desenvolvendo a minha própria pesquisa, mas a gente vê, sim, dentro da academia, um certo preconceito, mas cada vez menor, eu acho, com relação a estudar o videogame, a estudar, por exemplo, no meu caso, então, eu estudo um museu virtual que foi desenvolvido a partir de jogo de videogame. Então, eu tenho que, a todo momento, assim, parece que, não, peraí, mas não é o jogo. Ah, mas também não está descolado do jogo, porque ele foi criado a partir do jogo. Então, eu tenho que estar ali em discussão com o Game Studies, eu tenho que, né, pensar aí também na questão da indústria cultural e tudo mais, né, na pesquisa. Então, eu acho que essas resistências, elas existem, esse preconceito ele existe, mas ele é muito menor hoje, está cada vez mais desaparecendo, porque eu sou otimista com relação a isso, porque essas resistências, elas sempre partem de duas coisas. De um conservadorismo, dentro da própria perspectiva histórica, e a gente sabe que fonte histórica não é só fonte escrita, né? A gente essa discussão já está, digamos assim, esqueci o termo, ela já passou, né, na academia. Hoje a gente sabe que, além da fonte escrita, a gente tem outros tipos de fonte. E a segunda questão de uma própria desinformação do que é o campo, né, e de pensar que, assim, é jogo de videogame, museu virtual de jogo de videogame, então não é uma coisa séria, né? Mas aí, quando a gente se debruça sobre a área, a gente vê que existem antropólogos falando sobre isso, filósofos, né, sobre tudo isso, como o Marx colocou, historiadores, enfim. Então, assim, é uma coisa séria, né? Educadores, né, pensando a questão da biologia e tudo mais. Então, eu penso que sempre são essas iniciativas isoladas que partem de um desconhecimento da própria área e de um conservadorismo que eu acho que não está aí, gente, que pode até existir, mas está cada vez, pelo menos, né, na minha experiência, eu vejo que não faz sentido, né? A gente foi aí jogado praticamente nesse modelo remoto, virtual, digital, seja lá o que for, né? Virtual online, enfim, síncrono, assíncrono, né? Vários termos aí para definir isso. A gente viu que essa relação nossa com o digital, o virtual, enfim, ela está aí, ela existe, ela, depois dessa pandemia, ela vai se modificar de modo, já se modificou, né, de modo bem radical, e tem coisas que a gente precisa criticar, tem coisas que a gente precisa aperfeiçoar, e tem coisas boas também, né, porque a gente não pode só pensar que, ai meu Deus, o mundo, a tecnologia veio para destruir a humanidade, né? Não, porque a gente está aqui, né? Hoje eu aqui de Curitiba, o Max está onde? Em Londrina ou em Maringá? Ou em São Paulo? Meu Deus. Londrina. Londrina. Londrina.
Londrina. A gente Londrina. está fazendo um evento aqui, né, na Unesp. E a própria Unesp, né, o pessoal ali, o Abner, sabe disso. O Nelson, a professora Andréia, eles mesmos entraram em contato, né, com a Ubisoft há um tempo atrás, e até iriam trazer o Maxinho para cá, para o Brasil, num evento, mas acabou não dando certo, enfim. Esse é um papo, talvez, para outro dia. Jéssica, vamos encerrar por hoje aqui e a gente deixa para amanhã, a gente abre mais, né? Acho que amanhã surgem mais dúvidas também. Acho que seria legal, né? Sim, sim, a gente começou a gravar a sala, né, foi aberta a partir das 9, das 10 10h15, né? isso Não, mesmo. legal. Perfeito. Já me perdi no espaço aqui. Uhum. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje é o primeiro dia, foi esse susto inicial aí, amanhã a gente já traz outros Choque, choque, conteúdos, outras choque, discussões. choque. Amanhã é mais choque, choque, choque. Participem, participem, não se sintam intimidados aí, tá? Uhum. Por favor, pessoal. E eu também agradeço imensamente aí pela participação de vocês. Amanhã nós vamos trazer outros conteúdos, né? Vamos continuar essa introdução aqui também. E espero que vocês gostem bastante. Obrigado pela presença, Abner, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Jéssica, muito obrigado pela parceria também, estou gostando bastante. Obrigada, Max. Obrigada, Agnes. Obrigada, Gabriel, né? Nosso monitor. Ô, Gabriel, verdade. Muito Pela obrigado. assistência técnica aí, Obrigado gente. eu. Obrigadão.